Quero convidar você para participar da Escola Bíblica, 18 horas no domingo e às 19 nosso culto de louvor e adoração. Amém? Passando pelos avisos, eu acho que acabou. Nós vamos para a palavra nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. É uma noite muito especial, noite de ceia. E eu já quero trazer essa reflexão nessa noite para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Deixa eu mudar minha versão aqui para ficar parecida com a de vocês. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. NVI que está aí dos meninos. Deixa eu ver se eu encontro a minha NVI aqui, né? Encontrei. A palavra de Deus, a partir do versículo 23, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: "Esse é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Examine, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para próprio juízo. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormiram. Amém? Talvez esse texto seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos nós que frequentamos igrejas, nós sabemos que esse é um texto lido sempre na Santa Ceia. É um texto que nós lemos para poder servir a ceia do Senhor. Mas nessa noite eu quero trazer algo para você, que a mesa do Senhor, ela precisa ser o evangelho explícito. A mesa do Senhor precisa ser o evangelho de Cristo. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que diante desse texto nós vemos um dos momentos mais sagrados da vida da igreja. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a ceia não é apenas uma cerimônia religiosa, nem uma tradição repetida mensalmente. Ela é uma ordenância deixada pelo próprio Cristo na noite que ele foi traído. Esse texto ele é tão importante, ele é tão significativo, que Mateus escreve sobre ele. Lucas escreve sobre eles. E Marcos também escreve. Nós vemos uma coerência tão grande, uma base tão forte para esse texto, que os três evangelhos que iniciam o Novo Testamento, o legado de Jesus, eles vão comunicar a respeito deste fato. E quando nós olhamos para isso, o fato de Jesus instituir a ceia, exatamente, justamente na noite que revela a sua traição, revela ali o momento mais difícil da sua vida. Nós vemos que aquele momento que Jesus institui a ceia é um momento que Jesus está prestes a ser traído. É um momento em que um dos discípulos que caminharam com ele por mais de 3 anos resolve traí-lo. Esse texto foi instituído exatamente no momento onde Jesus estava prestes a ser entregue para ser açoitado, para ser crucificado, para ser morto. Mas mesmo assim, diante de tanta pressão,
diante de tantas situações adversas que estavam acontecendo na vida de Jesus, ele institui a ceia como um memorial eterno do seu amor. Talvez quando nós olhamos para esse texto ele tem palavras muito fortes que falam ao nosso coração, mas ali é exatamente o memorial eterno do amor de Jesus pela humanidade, por você e por mim. Paulo aqui em Coríntios, ele vai relembrar que ele havia recebido do Senhor algo maravilhoso. E Paulo vai repetir o que acontece lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas. Ele relembra para a igreja de Corinto que aquela ceia era algo que não podia perder o seu significado. E nós precisamos entender que o motivo de Paulo escrever aos Coríntios é porque ele queria corrigir um desvio daquela igreja. Ele queria corrigir divisões, egoísmo e falta de discernimento no meio daquela igreja. Por isso que o texto de Coríntios 11, 23 até o 30 é um texto tão forte, queridos. Quando nós olhamos, Paulo, ele mostra isso, e antes de falar dos elementos da ceia, Paulo chama a igreja para compreender o que ela representa. E é interessante que muitas vezes nós participamos da ceia, somos crentes, mas não sabemos o significado. Nós não sabemos o porquê nós participamos da ceia. E nesse texto, a ceia ela aponta para 4 grandes verdades do Evangelho, querido. O primeiro dela, ela nos faz olhar para trás, para um sacrifício. O segundo ponto, ele mostra que nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. O terceiro ponto, ele mostra que nós temos que olhar para os lados, para ver o que está acontecendo. E o quarto ponto, ele mostra que nós temos que olhar para frente, temos que olhar para o futuro, para algo que ainda vai acontecer. Jesus vai dizer, olha, façam isso em memória de mim, até que eu volte, até que ele venha novamente. E talvez seja isso que nós precisamos compreender de uma forma mais séria na ceia do Senhor, sabe? Primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite é que a ceia nos faz olhar para trás, ou seja, memória da obra de Cristo Jesus. O versículo de número 24 e 25 vai dizer o seguinte: deu graças e partiu e disse, isto é o meu corpo em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma que ele toma depois o pão, ele pega o cálice e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Ou seja, aqui nós temos que olhar o que Jesus fez como um memorial, como algo que ele fez por você e por mim. E quando nós olhamos isso, nós vemos que Jesus institui não um sacrifício novo, mas um memorial, ou seja, algo para que eu e você possa se lembrar até que ele volte. E quando nós olhamos, vemos que a palavra memória aqui não significa apenas recordar fatos históricos, mas é trazer à memória, é trazer à mente com fé, com gratidão, aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. E talvez seja isso que nós, querido, participamos da ceia e não observamos. O que Jesus já fez por você? O que Jesus já fez por mim? Qual foi o sacrifício de Cristo por você, meu irmão, e por mim? E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que ao participarmos do pão, nós lembramos que o corpo de Jesus foi entregue por nós. Literalmente, na cruz do Calvário, ele entregou o seu corpo físico para que você e eu pudéssemos ser livres do pecado.
Um outro ponto é que ele sofreu um sofrimento vicário, ou seja, o sofrimento de Jesus na cruz não foi por acaso, foi um sofrimento com um propósito. Um outro ponto que é interessante a gente observar quando nós olhamos para o pão é que a sua perfeita obediência ao Pai. Jesus, ao ser crucificado, ele foi crucificado para que você e eu pudéssemos ser livres, mas também porque o Pai havia entregado ele para aquele sacrifício. Quando nós olhamos para isso, vemos que ao participarmos do cálice, nós precisamos de lembrar que havia, através do sangue de Jesus, uma nova aliança. Não mais uma aliança baseada lá em carneiros, em bodes, em touros, em animais, mas uma aliança agora firmada no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para isso, Jesus ali, ao participarmos do cálice, ele na cruz, ele lembra que o meu pecado e o seu pecado foi perdoado. O sangue derramado na cruz agora, ele desce e ele perdoa os pecados da humanidade. Não mais eu preciso matar um carneiro, um bode, um touro para que o meu pecado fosse aplacado. Não, agora o sangue do Cordeiro de Deus foi aspergido na cruz e eu agora sou livre dos meus pecados. Quando eu participo do cálice, eu preciso lembrar que quando eu estou participando, eu estou me reconciliando com Deus novamente. Por isso que Jesus fala, faça isso em memória de mim. Todas as vezes que beberdes deste cálice, faça isso, porque eu estou instituindo esta memória para vocês. Essa lembrança na mente de vocês, que vocês não podem esquecer de quem Jesus é, de quem Jesus representa e o que ele fez pela sua vida e pela minha vida. Olhamos para Jesus e vemos que o mesmo Cristo que foi anunciado pelos profetas, simbolizando no Cordeiro Pascual e esperado por Israel, agora é revelado como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos isso, querido, nós precisamos valorizar este momento, sabe? Eu percebo que muitas vezes nós não valorizamos o momento da ceia, tratamos o momento da ceia como algo banal. Tratamos o momento da ceia como mais um culto. Tratamos o momento da ceia como mais uma vez que eu estou indo na igreja. Como mais um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva que eu vou tomar. E nós esquecemos que isso tem um valor espiritual muito grande. Não nos aproximemos da mesa confiando em nossos próprios méritos. E às vezes parece que nós passamos o mês todo e não pecamos, né? E por não ter cometido pecados, a gente chega aqui de qualquer jeito, sem um coração quebrantado. A gente chega aqui como aqueles altivos que eu cumpri o protocolo durante o mês, então eu posso participar da ceia. E nós não somos dignos de participar da ceia. Não há dignidade em mim, não há dignidade em você que é capaz de suprir a obra vicária consumada ali no Calvário. Por mais que eu tenha cumprido o meu protocolo durante o mês de crente, querido, eu preciso chegar diante deste memorial com meu coração quebrado diante de Deus. Com a consciência de que eu sou pecador e eu não mereço o que Cristo fez por mim. Entendendo que o meu coração, por mais limpo que ele esteja, não chega perto da santidade de Deus. E por isso eu preciso chegar com um coração humilde diante deste momento de ceia, de reverência a este ato vicário de Cristo.
Quando nós olhamos para isso, como mesmo Jesus, ele declara lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, ou seja, a obra de perdão dos pecados, a obra da cruz já foi consumada. E às vezes nós achamos que somos tão justos, que parece que a obra ainda não foi consumada e nós temos que fazer por merecer. Nunca vamos fazer por merecer a bondade e a misericórdia de Deus. Sabe? Ele é Deus. E a sua infinita bondade e misericórdia tem nos alcançado. E por isso você e eu está aqui nessa noite. A sua infinita bondade, o seu amor incondicional tem alcançado o seu coração, o meu coração. E é por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos bons. É porque Ele é bom. É porque Ele é tão maravilhoso que Ele nos salvou, sabe? Quando eu olho para isso, eu preciso olhar para o segundo aspecto. A ceia nos faz olhar para frente. A esperança da volta de Jesus. O versículo de número 26 vai dizer, até que ele volte. O versículo 26 diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciem a morte do Senhor até que ele venha, ou até que ele volte. Ou seja, um ato que eu preciso sempre estar lembrando é que a ceia me faz olhar para frente, me faz olhar para o Cristo ressuscitado, me faz olhar para um Cristo que está à destra de Deus e que Ele vai voltar e que eu preciso estar focado no futuro para recebê-lo como Senhor da minha vida. Olhamos para Ele, querido, todos os dias. A ceia não fala apenas de uma cruz vazia, ela aponta para um túmulo vazio e um trono que hoje está ocupado nos céus. A Bíblia diz que ele tem todo o poder e ele está sentado à destra de Deus. Então, nós temos certeza de algo: o túmulo está vazio, mas o Cristo está sentado no trono e tem todo o poder sobre o seu domínio. E tudo que ele tem dito, tudo que ele tem falado, é a verdade absoluta. A igreja participa da ceia olhando para a cruz, mas também aguardando a segunda vinda de Jesus. É algo que nós também pensamos pouco, é na vinda de Jesus, sabe? Eu preciso aguardar a vida de Jesus. Todas as vezes que eu participo da ceia, que eu pego o cálice, que eu pego o pão, eu preciso lembrar de algo. Jesus vai voltar. Jesus está prestes a voltar. O meu olho tem que estar aqui, mas o meu pensamento tem que estar no céu. Eu vou participar de algo físico, mas eu sei que esse algo físico me direciona para algo espiritual. Querido, cada celebração da ceia é um anúncio profético. Cada vez que eu estou aqui, eu preciso profetizar. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo reina, mas Cristo também vai voltar para mim. Eu preciso ter essa consciência. A mesa da ceia, ela antecipa a boda do Cordeiro. E lá em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7, fala que eu e você participaremos das bodas do Cordeiro, porque ele vai vir buscar uma noiva perfeita que está esperando por ele. Nós precisamos entender, querido, que a ceia é mais do que um ato simbólico, é um ato profético. A ceia, eu vou dizer, Cristo morreu, querido, mas também ressuscitou ao terceiro dia.
Eu preciso olhar e falar assim: olha, ele ressuscitou e ele está lá no céu, agora ao lado de Deus, reinando soberanamente. E ele vai voltar, conforme ele diz lá em João 14: eu estou indo preparar um lugar, e assim que este lugar estiver preparado, eu voltarei e vos levarei para que vocês estejam comigo pelos séculos dos séculos. Quando eu participo da ceia, eu entendo que a ceia alimenta as minhas expectativas, a minha esperança em tempos de aflições. Sabe, irmãos, e nós vivemos tantos tempos difíceis. E nós vivemos tantos tempos de aflições. A ceia, ela nos leva a entender que os tempos de aflições nos aproxima do fim. Que os tempos de aflições nos aproxima de um momento épico da história da humanidade. Quando nós olhamos para ele, nós temos que lembrar que a história não vai terminar em caos. E esse é o problema nosso, que nós olhamos para o caos e ficamos desesperados. Nós olhamos para as aflições e desanimamos. Nós olhamos para os dias difíceis e queremos retroceder. Mas os dias difíceis, os dias de aflições, os dias de caos, ele é para mostrar que o Jesus que você e eu serve está quase voltando, ele está à porta. É como João diz: filhinhos, já é a última hora, ou seja, nós estamos vivendo os últimos momentos, e esses últimos momentos é para nascer algo grandioso que a história humana vai presenciar, que é o arrebatamento da igreja. E eu e você precisamos estar cônscios de que isso vai acontecer. Você e eu precisamos entender de forma muito séria: isso vai acontecer. Talvez, amados, nós nos preocupamos tanto com tantas coisas e perdemos o foco daquilo que realmente interessa. Meu intuito nessa noite é chamar a sua atenção para algo que vai acontecer. Queira você ou não, Jesus vai voltar. Entenda você ou não, Jesus vai voltar. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Sabe? A ceia, no terceiro tópico, ela nos faz olhar para dentro. É um autoexame, sabe? Versículo de número 28, 27 e 28 vai dizer o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Ou seja, examine, pois, o homem a si mesmo. Paulo não está dizendo: olha, examine o seu irmão, examine as coisas que estão à sua volta. Não, ele está dizendo: olha, examine você mesmo. Talvez o momento agora é um momento de autoexame, de autorreflexão, é um momento de introspecção, onde eu olho para dentro de mim mesmo e analiso quem eu sou em Cristo. Sabe, irmãos, e nós não olhamos muito pouco para nós mesmos, para as nossas falhas tão perceptíveis aos olhos dos outros, sabe? Nós olhamos muito pouco para dentro de nós mesmos, porque nós estamos tão focados em olhar para o outro que nós esquecemos de nós. Nós queremos tanto achar perfeição ou imperfeição no próximo, que nós deixamos de olhar para as nossas imperfeições. Talvez seja aquilo que o Sermão do Monte vai falar: eu olho para o cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não consigo ver a trave que está no meu olho. Porque o foco não é encontrar algo plausível, mas algo que diminua, que constranja.
Paulo está dizendo, olha para si mesmo. O propósito do exame não é afastar o crente sincero da mesa. Porque às vezes a gente acha que por encontrarmos defeito dentro de nós, nós não somos dignos. E vou voltar a repetir, não somos mesmos. O propósito de olhar para dentro de nós é levar o nosso coração a se arrepender diante dessa palavra. É olhar para dentro de nós e encontrar as nossas mazelas e falar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar o meu jeito de ser, eu preciso mudar o meu conceito de fé. Porque quando eu olho para dentro de mim mesmo, eu vejo os meus defeitos. Quando eu me aproximo de Deus, eu vejo os meus pecados. A santidade de Deus é algo tão maravilhoso, é algo tão grande, querido, que quando eu começo a me aproximar de Deus, é como um espelho que me mostra todas as minhas imperfeições. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais luz eu tenho. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais no claro eu fico. E quanto mais o claro é o ambiente, mais eu vejo os meus defeitos. Porque que quando nós nos aproximamos de Deus, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, o nosso coração se constrange diante dele. Por quê? Porque nós vemos a santidade de Deus e vemos o nosso estado pecaminoso e deplorável. Precisamos urgentemente entender que o problema em Corinto não era a imperfeição daqueles que participavam, mas a irreverência diante da santidade de Deus. Aquela igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja, como se diz hoje, do fogo. Era uma igreja que tinha profeta, que tinha línguas estranhas, que tinha todo a manifestação, mas eles eram irreverentes. Talvez que nós estudamos hoje aqui na escola bíblica. Havia acepção de pessoas no meio daquele povo. Os que levavam muita comida, comia primeiro. Os que não levavam comida, não comiam. Os que tinham uma posição social, ficava nos primeiros bancos, mas os que não tinham sentavam no chão. Era uma igreja irreverente. E quando nós olhamos para isso, querido, é a mesma coisa de olharmos para nós hoje e não termos a consciência do porquê nós participamos da ceia do Senhor. Somos irreverentes, às vezes, em chegar aqui e participar da ceia de forma banal, sem uma consciência espiritual, sem saber se eu estou ou não que eu esteja apto, mas se eu estou ou não com o meu coração quebrado diante de Deus. Se eu estou ou não, de fato, disposto a passar pelo crivo da palavra. Se eu estou ou não disposto a caminhar uma milha a mais, se for necessário. Se eu estou disposto ou não a deixar algo que fere a santidade do Cristo. Eu preciso chegar a essa mesa e confessar os meus pecados. Eu preciso chegar a essa mesa e essa mesa precisa restaurar áreas quebradas da minha vida. E como nós temos. Eu preciso chegar a essa mesa e renunciar aquilo que entristece o Espírito Santo. Que às vezes, querido, tem tantas coisas em nós que entristecem o Espírito Santo. Eu preciso chegar a essa mesa e renovar a minha comunhão com Deus. Sabe? Eu preciso chegar a essa mesa e falar, Senhor, esse mês eu fui o pior homem que eu pude ser. Senhor, eu fui a pior mulher que eu podia ser durante a minha vida. Eu preciso que o Senhor restaure a minha comunhão contigo e com A, B, C, D. Vai citando o nome, querido, sabe?
Porque nós não podemos colocar tudo num pacote e falar, Senhor, me perdoa por tudo. Pecado tem nome, transgressões têm nome, situações que nós fizemos que entristeceu o Espírito Santo têm nome. E nós, às vezes, pecamos fracionados e queremos pedir perdão por atacado, né? Senhor, me perdoa por tudo. E o Senhor vai falar, tudo o quê? Especifica para ele. E eu quero caminhar para o quarto ponto dessa mensagem. A ceia nos faz olhar para os lados, ou seja, comunhão com o corpo de Cristo. É muito interessante, parece que as coisas estão linkadas, né? Parece que Deus vai falando uma coisa e vai falando outra e tudo vai se encaixando, né? Por que que nós precisamos estar ligado no corpo, querido? Porque o corpo se completa. Nós falamos aqui sobre a escola bíblica ainda, sobre essa questão. Se eu sou corpo, eu não posso desprezar a minha mão. Se eu sou corpo, um corpo, eu não posso desprezar a minha unha. Se eu sou corpo, eu não posso desprezar o meu pé. Se eu sou corpo, eu não posso desprezar a minha orelha. Por quê? Porque tudo importa. Porque tudo tem importância, tudo tem um valor que não se paga com dinheiro. Quando nós olhamos para isso, Paulo aqui ele vai denunciar os coríntios que transformaram a ceia em um ambiente de divisão. Alguns comiam muito, outros passavam necessidade. A mesa que deveria revelar unidade passou a revelar o quê? Egoísmo. Se a ceia do Senhor, ela nos faz olhar para os lados, eu preciso olhar para o meu irmão e entender que ele é tão importante quanto eu. Se a ceia me faz olhar para os lados, eu preciso olhar por aquele que menos favorece e olhar para ele e ver que ele é tão importante quanto aquele que, aos olhos de todos, favorece mais. Quando olhamos para isso, querido, nós vamos ver que Paulo aqui ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17, ele fala o seguinte. Capítulo 10 do 1 Coríntios, 16 e 17, ele vai falar: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Ele vai perguntar para aquele povo, afinal de contas, o cálice que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Ou seja, não é o sangue de Cristo que une todos nós e nos faz igual? Ele vai ainda dizer no versículo 16, o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, se eu participo do pão e se eu participo do cálice, eu não estou participando do corpo de Cristo. E ele vai dizer então, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, não há distinção de pessoas no meio do corpo. Não há distinção de branco ou negro, rico ou pobre. Não há distinção entre o sábio e o ignorante no meio do povo de Deus. Todos são do mesmo corpo. Quando eu participo da ceia, eu tenho que ter uma consciência plena de que o meu irmão tem tanto valor quanto eu. E quando nós olhamos para isso, querido, antes de participar da mesa, nós devemos fazer algumas perguntas para nós. Há alguém que eu preciso perdoar? Será que durante esse mês eu feri o coração de alguém, eu magoei alguém, eu briguei com alguém, eu transgredi com alguém?
Há alguém que eu preciso perdoar? Há algum relacionamento que precisa ser restaurado? Estou vivendo em amor para com os meus irmãos ou eu estou sendo egoísta para com todos eles? Talvez a cruz, ela não apenas nos reconciliou com Deus, ela também nos reconciliou uns com os outros. Sabe? Quando Cristo lá reconciliou o mundo com Deus, ele não reconciliou apenas nós com Deus, mas reconciliou eu com você, uns com os outros. E talvez seja isso que você e eu precisamos. Compreender que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família. E que não podemos ter divisões e separações no nosso meio. Não podemos, de forma alguma, querido, entender de forma errada o significado de tomar a ceia, comer do pão e beber do cálice. A ceia nos faz discernir a santidade de Deus. Versículo de número 29 e 30. Olha bem o que diz o versículo 29 e 30. Já para nós caminharmos para a finalização dessa reflexão. Vai dizer: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para próprio juízo. Por isso há entre vós, ou entre vocês, muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Ou seja, eu preciso discernir a santidade de Deus. Paulo conclui lembrando que a mesa do Senhor não deve ser tratada de maneira banal. A ceia é uma expressão da graça, mas também da santidade de Deus. Quando eu participo aqui, eu estou experimentando da graça de Deus, mas eu estou refletindo a santidade do Deus que eu sirvo, do Deus que você e eu servimos. Participar indignamente da ceia não significa ser indigno em si, porque todos nós somos indignos. Significa participar sem discernimento, sem arrependimento, sem reverência e sem compreender o significado da cruz. A cruz está vazia, mas aquele que morreu na cruz ressuscitou e hoje tem todo o poder e está à destra de Deus. E as promessas que ele fez continuam valendo até que ele volte. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu quero finalizar essa mensagem convidando você a participar da mesa, com um coração contrito. Participar da mesa, com a mente sabendo que você tem um Deus e que esse Deus te ama, mas ele exige de você uma vida separada para ele, sabe? Ele exige de você uma vida de santidade, porque a palavra vai dizer: sede santos, assim como o seu Deus é santo. É esse Deus que você e eu amamos, que te convida hoje a participar da ceia, a renovar a sua aliança, a viver o evangelho visível da graça de Deus. Não vemos aqui apenas um pão como o seu corpo sendo entregue, mas nós vemos aqui hoje o Cristo sendo lembrado, o Cristo sendo esperado, o Cristo sendo o instrutor das nossas vidas. Que você nessa noite, meu irmão, olhe para o sacrifício de Cristo como algo prazeroso. Que você olhe para dentro de você e examine o seu coração. Que você olhe para os lados e reafirme a sua unidade uns com os outros. E que você olhe para frente e você aguarde a volta de Jesus. Amém? Compreendestes? Entendestes o que a palavra diz para nós nessa noite? Eu quero orar com você. Eu quero que você fique em pé, no seu canto.
Eu quero que você se coloque diante do Senhor nessa noite. Antes de nós participarmos da ceia, antes de nós pegarmos este pão e este cálice, eu quero orar por eles antes de orar por vocês. Eu quero que você aí comece a orar por você, apresente-se a Deus. Senhor, eu quero te louvar por este pão, símbolo do teu corpo, e por este suco, símbolo do teu sangue, sangue da nova aliança. Queremos participar nessa noite com um coração sensível, arrependido. Queremos participar dessa noite crendo e sabendo da nossa miserabilidade e sabendo do quanto nós somos pecadores. Mas sabemos também que nós temos um Cristo que morreu na cruz e que nos deu o direito, o acesso de chegarmos a essa mesa com um coração contrito e quebrantado, onde o Senhor não nos despreza.